vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma videoaula de língua portuguesa e hoje o nosso conteúdo é sujeito paciente e sujeito indeterminado. Talvez esse nome aí, sujeito paciente, seja novo para vocês, mas o indeterminado eu tenho certeza que não, até porque nós já estudamos os tipos de sujeitos que existem na oração, que é o sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinicial e o sujeito indeterminado. E hoje nós vamos conhecer mais uma classificação e saber a diferença de um sujeito paciente para um sujeito indeterminado. Então, para isso, nós vamos precisar rever alguns conteúdos, tais quais o conceito de sujeito e o assunto de vozes verbais. Então, pegue seu caderno, anote tudo aquilo que você entendeu, anote tudo aquilo que você não entendeu e vem comigo aprender um pouco mais de língua portuguesa. Vamos lá? Então, galera, antes de iniciar esse conteúdo, iniciar não, retomar esse conteúdo de vozes verbais, eu primeiramente vou tocar no conceito de sujeito para que nós possamos lembrar. Então, gente, gramaticalmente, nós vamos ter aí o sujeito como aquele que concorda com o verbo. Então, tudo aquilo que concordar com o verbo em número e pessoa, a gente vai atribuir o nome de sujeito. Só que, semanticamente, nós vamos ter aí o sujeito como aquele que vai praticar a ação do verbo. E esse sujeito pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um objeto, além do que esses sujeitos também podem ser substituídos pelos pronomes pessoais, caso reto. Então, galera, quando nós encontramos esses sujeitos, eles vão estar ali praticando a ação do verbo e também concordando em número e em pessoa com o verbo, né? Então, a gente vai ter aí o conceito de sujeito. E como nós vimos, existem vários tipos de sujeito, né? Tem o sujeito simples, que é aquele que contém apenas um núcleo. Nós vamos ter o sujeito composto, que é aquele que conterá mais de um núcleo. Nós vamos ter aquele sujeito desinicial oculto, é que ele vai ser subentendido pelo contexto, tá bom? Ele não vai se apresentar na oração, mas a gente vai entender pelo contexto. E nós vamos ter também o sujeito indeterminado, que é aquele que nem pelo contexto nós saberemos de quem está se tratando. Então, quando a gente vai encontrar um sujeito indeterminado, a gente não consegue saber quem é que está falando. Então, esse sujeito, ele não aparece e nem pelo contexto ele pode ser identificado, tá bom? Então, retomando o conceito de sujeito, eu também vou retomar o conceito de vozes verbais. Então, galera, nas aulas passadas a gente estudou que o verbo também vai apresentar essa flexão que é na voz. E a voz verbal vai ser justamente aquilo em que nós vamos identificar se o sujeito ele está praticando ou ele está sofrendo a ação que o verbo está propondo ali. Então, quando nós encontramos um sujeito que pratica a ação, a frase ela se flexiona em voz ativa, tal como nós encontramos aqui. João comeu o bolo. Ou seja, quem comeu o bolo? Quem praticou a ação de comer o bolo? João. Beleza? E aí, galera, nós também podemos modificar aí essa frase. Fazendo o quê? Tornando esse sujeito como uma pessoa, esse sujeito como o sofredor da ação verbal. E quando nós encontramos esse tipo de formação oracional, nós vamos ter aí uma flexão na voz passiva. Que é justamente o quê? O verbo agora ele vai se dois, né? Ele vai estar aí ou no verbo ser ou no verbo estar junto com o particípio do verbo principal. E o que antes era objeto direto, como vocês podem ver aqui no esquema, passa para sujeito. E o que era sujeito passa para agente da passiva, que é formado pela preposição por, mas o sujeito da voz ativa. Então, essa forma aí vai mostrar para a gente que agora o sujeito está sofrendo a ação verbal. E é por isso que, dentro desse sistema aqui, a gente vai chamar de voz passiva analítica, porque é mais compridinha e é como eles designaram, né, os gramáticos. Então, galera, retomando esse conceito, agora a gente vai passar para o pega para capar. Então, gente, a gente agora vai perceber que essa transformação de voz ativa para voz passiva, o objeto direto do verbo transitivo direto, que está lá na voz passiva, é o único
verbo que a gente pode transformar para voz passiva, e aí os verbos indiretos, eles não têm o poder de fazer essa passagem de voz ativa para a voz passiva, a gente agora vai trabalhar só com verbos direto, tá bom? Então, quando nós encontramos verbos transitivos diretos, isso significa dizer que nós vamos ter um sujeito e nós vamos ter aí um objeto direto. Então, quando nós vamos ter essa composição e o verbo ele vai estar flexionado dessa forma aí, a gente vai encontrar uma voz ativa. Mas, Daniel, você quer dizer então que a gente pode fazer com que o sujeito ele sofra a ação do verbo? Transformando aí a oração? Sim, eu posso fazer isso, colocando agora essa flexão na voz passiva. Na voz passiva, gente, eu vou fazer o quê? Vou pegar o meu objeto direto e eu vou colocar sujeito antes do meu verbo. E o meu sujeito, ele passa agora a agregar-se com a preposição por, ele vai para o final da frase. Então, sujeito passa para a posição final e o objeto direto que está na posição final passa para a posição inicial. Então os papéis se invertem, tá bom? E o verbo, Daniel, o que acontece com o verbo? Eu vou repetir o verbo? Não. Agora, gente, eu vou fazer o quê? Vou pegar esse verbo e eu vou dividir, colocar em uma locução verbal. E essa locução verbal vai ser formada justamente por quê? Por um verbo, ser ou estar, que vai estar no mesmo tempo e no mesmo modo do verbo da voz ativa. Então, se o verbo aqui vai estar no pretérito perfeito, o verbo ser ou estar também estará no pretérito perfeito, bom? E da terceira pessoa. Então, galera, o que a gente vai fazer agora com o verbo, né? O verbo principal. A gente vai colocá-lo no particípio. Então, essa locução verbal vai ser formada pelo verbo ser ou estar, conjugado no mesmo tempo e no mesmo modo do verbo da voz ativa, junto com o particípio do verbo da voz ativa, beleza? Então, fazendo isso, nós colocamos tudo isso em voz passiva analítica, tá bom? Então, gente, o sujeito paciente é aquele que sofre a ação verbal em vez de a praticar. Ou seja, é aquele que antes estava praticando a ação, agora ele está sofrendo essa ação, beleza? Então, o que acontece? Observe lá. Quem antes sofria, certo? A ação do verbo, agora ele passa para a parte de ser o sujeito paciente, ou sujeito que será o responsável pelos que antes era sujeito, sim, sujeito, sofrer a ação, beleza? Então, Rafael foi empurrado pela multidão. A gente vai perguntar aí, quem foi empurrado pela multidão? Rafael. Então, Rafael vai ser o sujeito paciente, ou seja, é esse sujeito que ele vai agora estar, que antes ele estava em uma posição de ação, agora ele está em uma posição de sujeito, tá bom? Então, esse Rafael, antes ele era objeto direto, agora ele passou para sujeito paciente. Então, essa frase na voz passiva é o seguinte: a multidão empurrou Rafael, beleza? Mas agora Rafael foi empurrado pela multidão. Então, o sujeito aí agora ele vai se tornar paciente, porque antes ele era objeto direto que sofria a ação verbal, ou seja, paciente da história e não o agente, beleza? Da mesma forma, a gente vai encontrar nessas outras orações aqui. A pizza foi comida pelo meu irmão. Quem foi comida pelo meu irmão? A pizza. Então, a pizza antes estava numa posição de sofrer a ação do verbo, agora ela vai para a posição do sujeito e ela vai ser esse sujeito paciente, tá bom? Então, gente, o que acontece? Quando nós estamos aqui, certo? Eu vou ficar aqui nesse quadro aqui, aqui. Quando a gente tem essas frases na voz ativa ou na voz passiva analítica, vai ser muito fácil de identificar. Entretanto, essa voz passiva ela também pode se tornar uma voz passiva sintética, que é aquela formada com o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural, vai depender do jeito, né? E é acrescentado da partícula si. Então, por exemplo, empurrou-se Rafael, né?
E aí o que que acontece? Quem é o sujeito? Rafael. E aí, empurrou-se. E aí eu disse que o Rafael sofreu essa ação de ser empurrado, tá bom? Mas agora de uma forma pequenininha. E aí Rafael, como é único só, e aí ele é único, ele vai ser conjugado no singular. Então empurrou-se Rafael. Entretanto, gente, ali na terceira oração, os presentes foram enviados por mim, enviaram-se os presentes. E aí, vocês estão percebendo que agora enviaram-se, está na terceira pessoa do plural, e aí porque os presentes é plural e a gente também vai ter que concordar com o verbo. Só que, gente, quando nós encontrarmos essa parte de voz passiva sintética, essa voz passiva sintética ela pode confundir-se com o sujeito indeterminado. É justamente esse sujeito que, embora nós saibamos que ele existe, tá certo? Em algum plano, não se pode determinar nem pelo contexto. Não sabe quem é. Nem a terminação do verbo é capaz de fazer essa identificação. Então, na verdade, há três, né? Eu coloquei aqui duas porque são essas duas que nos interessam nesse exato momento. Mas há três formas da gente determinar o sujeito de uma oração. O primeiro é utilizando o verbo na terceira pessoa do plural. Então, como exemplo aqui, procuraram você por todos os lugares. Eu perguntar quem procurou, quem sabe quem é. O contexto não dá e nem a terminação do verbo. Tá bom? Poderia ser, eles procuraram você por todos os lugares? Sim, poderia ser. Mas, nessa situação aqui, como também, gente, eu posso pegar um verbo e adicionar um pronome si quando ele estiver na terceira pessoa do singular. Aí o pau lasca. Por quê? Porque vive-se melhor no campo. E aí, negada? O que que acontece agora? O que é que a gente vai fazer quando eu pegar o sujeito paciente vai estar dentro de uma voz passiva sintética? Eu poderia dizer sim, Rafael. Poderia? Poderia. E aí? As duas formas verbais são idênticas. São homógrafas. Não, são palavras homônimas perfeitas. Mas elas vão ter aí um valor significado. E é justamente a nossa aula de hoje. Como diferenciar um sujeito determinado de um paciente. Então, galera, o elemento principal para essa distinção é a forma verbal. O sujeito paciente só ocorre com o verbo transitivo direto ou com o verbo transitivo direto, que são verbos bitransivos. Então, quando eu estiver diante de um verbo que ele é transitivo ou bitransitivo, ou com um verbo transitivo direto e um verbo bitransitivo, o que que acontece? A gente pode ter aí, sim, feito paciente. E esse verbo ele ainda vai vir acompanhado da partícula si, né, que é a partícula passivadora. Já os verbos que são indeterminados, que vão ter sujeito indeterminado, eles ou são verbos indeterminados ou eles são verbos diretos. E aí eles vão acompanhar aí com a partícula. E ela não vai funcionar como apassivadora, ela vai funcionar como indeterminação, tá bom? Então, gente, olha ali, o sujeito paciente. O verbo concorda com o sujeito, ele concorda. Isso é uma das características que a gente vai tocar nesse assunto já já. Só que esse verbo, ele vai ser transitivo direto ou bitransitivo, tá bom? E aí, quando eu tiver aí ele junto com a partícula apassivadora, ele vai ser sujeito. Então, por exemplo, vamos pegar a frase quem compra, compra algo, né? Então, vamos pegar o verbo comprar. O verbo comprar é, é transitivo direto. Aí eu digo assim, compraram-se casas. Então, as casas, elas foram compradas por alguém, tá bom? E aí, gente, perceba o seguinte, que agora, essa forma verbal, ela está como ela é uma passiva sintética. Por quê? Porque primeiro concorda com o sujeito, né? As casas, compraram-se as casas. E segundo, o verbo comprar é verbo transitivo direto. Então isso já diz pra gente que o sujeito que vai estar presente ali é um sujeito paciente e não um sujeito indeterminado, tá bom? Entretanto, galera, quando eu encontro um verbo, por exemplo, verbo caminhar. Verbo caminhar é um verbo intransitivo, tá bom? Verbo transitivo. E aí quem caminha, caminha.
Caminha, caminha pelo bosque. Tá, então é um verbo tranquilo. Aí eu digo assim, caminha-se à noite. Pronto, morreu. O verbo caminhar é um verbo intransigível. Então esse sujeito, ele é indeterminado. A partícula tá assim, a partícula C está ali só como índice de indeterminação. Mas o resto, caminha-se à noite. É o sujeito. Quem sabe? É porque eu sabe, tá bom? Então, galera, o livro de vocês vai trazer justo isso aqui. Em seu diário, tá falando de Anne Frank, né? Em seu diário, escrito em 1943 e 1945, Anne relata todo o período em que foi refugiado com sua família e outros judeus de Trígio, chamado de anexo secreto. Lá eles dividiam as tarefas, tentavam sobreviver, tomando todas as precauções para não serem delatados pela polícia alemã. Então, gente, nessas partes destacadas a gente vai ter aí dois sujeitos que são Anne, né? Anne relata, e também na segunda oração a gente vai ter o eles. Eles dividem. E essas duas construções elas vão estar na voz ativa, tá bom? E aí, galera, quando a gente vai passar para a voz passiva, essa mesma construção passa para uma outra forma, tá? Em seu diário, escrito em 1943 e 1945, todo o período em que ficou refugiado com sua família e outros seus esconderijos, chamado de anexo secreto, é relatado por Anne. Então, Anne agora passa lá para a posição de agente da passiva e tudo que era objeto direto passa para a posição de sujeito paciente, tá bom? E, é, e aí continua, né? Lá as tarefas da casa eram divididas entre eles. E aí o que acontece? Agora as tarefas de casa passam para enquanto eles passam para a posição de sujeito ou sujeito, não, agente da passiva, tá bom? Mas o que eu quero chegar aqui. E na voz passiva sintética vai se dizer assim, relatou-se todo o período em que ficou refugiada e está dividida em tarefas. E, gente, observe, relatou-se todo o período em que ficou refugiada, a voz verbal permanece na terceira pessoa do singular, pois concorda com o todo o período. Já em dividiu as tarefas de casa, a forma verbal é conjugada na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito das tarefas. Então, isso significa dizer, gente, lá na voz passiva sintética, a gente vai concordar o verbo com o sujeito e a partir vai acompanhar de qualquer forma, tá? Então, todo período é o sujeito de relatou-se. Então, se todo período é singular, o verbo ele também vai estar no singular. Entretanto, as tarefas de casa que dividiam-se está no plural. E o verbo, portanto, ele também estará no plural. Daí, gente, vem essa regra de concordância verbal. Na voz passiva sintética, segue-se o princípio básico da concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito. Como na voz passiva sintética sempre haverá sujeito, qual chamamos de sujeito paciente, a forma verbal deve concordar com ele. E aí, a gente vai concordar quando esse verbo for certo ou for bitransitivo. Beleza, gente? O intransitivo ou transitivo indireto, ele não vai concordar. Dá nem pra gente colocar na voz passiva sintética essas formas verbais aí, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula, das atividades que estão lá nas páginas 4 questões 27 a 30. Grande beijo, se cuidem, até a próxima aula. Tchau, tchau.